de julio, en el año 2001. Ó senhor cidadão, senhora cidadã, bem-vindo, bem-vinda. Este é o meu time de botão, o meu, o seu, o nosso, o meu. Falo em meu nome, Leandro e a mim, em nome de Paulo Júnior, que está comigo, conosco, convosco. Tudo bem, Pauleta? Dari, Leandro, um abraço para quem acompanha aí o botão. Mongaguá. Esta é a aprazível instância balneária na qual estava instalado no inverno de 2001, junto de Gabriel Brito, Felipe Sema e a mãe destas duas adoráveis criaturas, a Edileuza, quem mando um imenso beijo, abraço. Estávamos lá em Mongaguá quando começou essa brincadeira chamada Copa América de 2001. Praia no frio. Se tratando de Brasil, não é tão problema assim, porque mesmo assim faz uns calor, né? Praia no inverno também tem tem um ventinho gostoso e tal. Foi um tempo bom, foram tempos bons passar, exceto a noite de Brasil e Honduras, porque nessa noite gelou o coração de todos nós. Eu tive certeza que o Penta não vinha. Paulo Júnior, apresente o tema, por favor. A gente vai falar de uma derrota icônica desse momento da seleção brasileira, lembrando que é uma época de um caminho com muito jogo, muita competição, muita dificuldade em firmar um time decente. A seleção brasileira, vale lembrar, foi à final da Copa de 98, ganhou a Copa América de 99 e tinha, claro, alguns dos melhores jogadores do planeta, óbvio, né? Ronaldo, recém-melhor do mundo, Rivaldo, melhor jogador do mundo, Ronaldinho surgindo, Kaká surgindo. Não é uma geração ruim, longe disso, mas a seleção brasileira viveu um ciclo caótico até o pentacampeonato. São alguns jogos marcantes, negativamente. O Brasil tem algumas derrotas que não costumava ter nas eliminatórias. Tem uma frustração olímpica em 2000, mais uma. Tem um futebol ruim na Copa das Confederações de 2001. E a gente leva essa lupa, faz um raio-x na mais icônica dessas derrotas. Brasil 0, Honduras 2, numa Copa América de 2001, que quase não aconteceu. E com bola rolando, vi um Brasil bem meia boca, vi um Brasil muito sem graça, pra falar a verdade. Antes da gente começar, a gente está gravando em 20 de maio de 2021, 20 anos depois dessa história toda, e por coincidência, a Colômbia novamente está prestes a, não sei se vai perder a chance de sediar a Copa América, se vai ter algum problema parecido. Nesse momento, algumas notícias dão conta que a Copa América do mês que vem, marcada para acontecer em Argentina e Colômbia, pode ficar só com a Argentina, porque a Colômbia vive dias de muita tensão nas ruas, né? A população foi às ruas se manifestar contra o governo com medidas impopulares, de mudanças na Previdência Social, uma crise econômica muito grande. Quem está acompanhando a Copa Libertadores da América nesse ano de 2021 sabe muito bem do que eu estou falando, como as manifestações têm chegado aos jogos, é claro, e essas manifestações, obviamente, também tratam de mostrar seu repúdio à organização da Copa América. Não dá para um país nessas condições querer fazer uma festa do futebol em meio a uma pandemia, em meio a uma crise econômica gigantesca, em meio à violência policial nas ruas de várias cidades colombianas, uma série de manifestantes mortos e feridos. A Colômbia não sediou a Copa do Mundo de 86 porque alegou falta de recursos, falta de organização para conseguir tocar a Copa voltou para o México. Por pouco não sediou essa Copa América de 2001, a gente vai contar mais ao longo do programa, e em 2021 vive um drama parecido, são as questões sociais, civis, são as ruas, de certa forma não, de verdade, impactando a realização de eventos esportivos. Então vamos nessa, falar de Brasil e Honduras 2001 é falar também do continente naquele ano e do ciclo da seleção
que meses depois dessa derrota seria novamente campeã do mundo. Você fala de ciclo, eu cito o ciclo mundialista entre uma Copa e outra, né? O Brasil foi finalista em 98, ganhou a Copa América de 99, bom o time da Copa América de 99, muito bom time. Sem o Lucha a gente não vai tocar, a gente vai fazer um recorte que começa com o Leão e vai do Leão ao Felipão. O Emerson Leão deixou a seleção brasileira com menos de um ano no cargo. Ele pegou a seleção no último jogo de 2000, quase ali na virada do século, né? É bom a gente lembrar sempre que o século começa no ano 1. E caiu depois de ter um fraco desempenho na Copa das Confederações de 2001. Foi meio mancada com ele, porque, enfim, aquela Copa das Confederações falaram uma letra para ele e deram outra, mas isso a gente fala daqui a pouco sobre. O Leão estava entregando o time com 4 jogos seguidos sem vitória, os 4 nesse torneio que foi disputado no Japão, no Oriente. Um empate sem gols contra o Canadá, um dos piores jogos que eu já vi na vida, outro empate com o próprio Japão e derrotas para a França e para a Austrália. É verdade que aquele time que o Leão levou para a Copa das Confederações passava longe de representar a elite do futebol brasileiro. Eram muitas competições encavaladas. Como você citou, o Brasil vinha de um ano meio caótico, com seleção olímpica, tentando formar o time ali para a seleção olímpica com o Luxemburgo, com a CPI do futebol, com a saída do próprio Vanderlei. E no fim das contas, o Leão entrou no meio dessa bagunça e reclamou muito da demissão, né? Como você já citou, ele entendia, ele tinha um combinado de que aquele torneio era para testar alguns jogadores. Não era um torneio feito para levar o que o Brasil tinha de melhor e vencer. E o Leão ficou muito pé da vida com a demissão por conta de um resultado ruim lá. Time da semifinal, Brasil e França, tem só 3 jogadores que iriam à Copa do Mundo no ano seguinte. Brasil foi a campo com Dida, Zé Maria, Lúcio, Edmilson e Léo, Leomar, Fábio Rockenbach, Ramon e Carlos Miguel, depois Robert, Leandro Amaral, depois Vampeta e Washington. O time francês bem mais inteiro, é um time com mais ou menos aquela base desses anos da França, ganhou por 2-1, gols de Pires e Desailly. O Ramon fez o gol do Brasil, um gol de falta. A gente vai ouvir um trechinho de uma coisa bem simbólica. O Luciano Bivar, então presidente do Sport, ele, anos depois, admitiu que houve um lobby para a convocação do Leomar na seleção. Leomar ficou muito famoso numa frase do Leão, né? O Leão disse que o Leomar é um jogador que é sempre nota 7, todo jogo te entrega uma partida nota 7. Era um volante bom de bola, claro, óbvio que não é um jogador de elite, mas um bom volante ali no esporte. E o Luciano Bivar, a fala dele num programa no antigo Arena Sport TV, chega a ser constrangedora, né? Vamos ouvir, porque eu vou acabar antecipando o que ele diz, mas um dos ingredientes dessa seleção tão esquisita, dessa seleção tão cheia de jogadores que não continuaria e que talvez nem tinham tanto nível assim para estar na seleção, mas enfim, o coitado do Leomar, que não tem nada a ver com isso, acaba pagando o pato, né? Levando esse rótulo dessa convocação que depois acabou se tornando suspeita por essas declarações. O Sport não deu dinheiro para botar Leomar na seleção brasileira. O Sport contratou um lobista para vender a imagem de Leomar para jogar na seleção brasileira. Isso é bem diferente. O que eu quero dizer, o que eu me apego, isso decorre de uma entrevista que teve aqui no futebol pernambucano, de que é preciso muito cuidado para você contratar profissionais de futebol. Ou seja, hoje, depois de 5, 6 anos eu fora do futebol, voltei a ser presidente do clube pela 6ª vez, eu estou achando que hoje a coisa mudou muito. Hoje eu não trato mais com o presidente do Palmeiras, com o presidente do Flamengo, com o presidente do Náutico, nem do Santa Cruz. Eu só trato com um lobista, eu só trato com um procurador. Então a coisa está muito agora dentro de um mercado de futebol, sem às vezes, quando você não tem um profissional de ética, você vai contratar esse profissional que eu estava dizendo, você precisa ter muito cuidado, porque senão ele só vai trazer bucha de canhão.
é que esse lobby, ele existe todo dia, está aí falando com vocês da imprensa, apresentando, mostrando o jogador, está apresentando um treinador, está apresentando um conselho gestor de um clube. Isso só o que acontece isso hoje. A gente precisa minorar isso, porque quando os atletas eram da titularidade dos clubes, essa incidência era muito pequena, mas hoje, como tudo está em cima de procuradores, a coisa está absolutamente agora profissionalizada, geralmente tudo de uma forma extremamente mercenária. Falou Luciano Bivar. Ô Paulo, sabe o que é nota 7 sempre na a minha omelete? Ah, é? Nunca, omelete... não brilha, não arrebenta, mas não frustra. Não é o da minha mãe, né? Não é omelete, aquela omelete que você fala, puta que pariu. É, omelete, nota 7 sempre. Não. Pô, só de você falar a omelete, você já tem um respeito aí da culinária, né? É verdade? A comunidade gastronômica não gosta de omelete? Tem briga feia. Bom, acaba a Copa das Confederações e o Felipão, que não é vegetariano, foi contratado pela CBF, foi contatado, né, pela CBF ainda durante a Copa das Confederações. Isso deixou o Leão indignado, né? O Leão já não é das pessoas mais dóceis do mundo, ficou já bravo. Não é difícil ficar indignado, né? Isso. O cenário era do jeito que o gaúcho gosta, né? Seleção em crise, fracassos. Ele tava louco para ser o cara que ia chegar para erguer de novo a camisa amarela, aquela coisa de chegar com a autoestima em baixa para ele ser bem ouvido e o discurso dele colar, como colou de fato em uma seleção com a autoestima baixa. Foi tudo muito rápido. O Brasil perde para a Austrália dia 9 de junho. O Brasil perde a semifinal para a França, perde a disputa do terceiro lugar para a Austrália em 9 de junho. E quando o Leão desembarca, já dias depois, né, uma viagem longa da Ásia, ele já está meio que demitido. Ele foi comunicado oficialmente no aeroporto de Narita, lá no Japão. O Antônio Lopes avisa o Leão, e o Leão meio que diz que então ele vai pedir demissão, já que não querem mais ele, fica uma coisa meio esquisita. O Ricardo Teixeira teria decidido trocar de técnico assim que recebeu a lista dos convocados para o jogo contra o Uruguai nas eliminatórias, e alguns nomes, como o do próprio Leomar, teriam desagradado o dirigente, né? O Ricardo Teixeira tinha achado a seleção muito ruim na Copa das Confederações e acabou ficando um pouco incomodado de que a lista do Leão para seguir com a seleção nas eliminatórias era mais ou menos aquela mesma turma. Então, ele já se mobilizou para trocar de treinador. Em 13 de junho, 4 dias, portanto, depois que o Brasil perde para a Austrália, o Felipão já se apresentava com a primeira lista. Muito rápido, né? 4 dias. Se você contar que tem uma viagem do Japão para o Brasil no meio, cara, foi tudo muito rápido mesmo. Em menos de uma semana, em meia semana, já tinha seleção convocada para seguir com o Felipão. Vamos ouvir só o abre do Globo Esporte, edição do Globo Esporte, na derrota para a Austrália. Não vamos nem deixar os lances, né, para a gente ouvir. Os primeiros 30 segundos, como que a apresentação detona a seleção. Batia-se muito na seleção naquele momento. Quantos fundos será que tem o poço do futebol brasileiro? A seleção perde para um time misto da Austrália e termina a Copa das Confederações num melancólico 4º lugar. Uma campanha pífia para uma equipe que ainda se gaba de ser uma das melhores do mundo. Pelo menos no ranking da FIFA aparece em 2º lugar. A derrota de hoje pode até provocar mudanças no comando. Vamos rever agora os melhores, ou quem sabe, os piores momentos de mais um fiasco do nosso futebol do outro lado do mundo. O Felipão era técnico do Cruzeiro, e lá no Cruzeiro havia o tal do Projeto Tóquio, né? O Cruzeiro do Perrella queria a Libertadores e o Mundial, e naquela época querer a Libertadores era sinônimo de querer o Felipão. O time muito caro, valorizado, parou nas quartas daquela Libertadores, né? O Cruzeiro foi eliminado pelo Palmeiras, ex-clube do próprio Scolari. Sem o sonho mundialista da Raposa, do Cruzeiro, o Felipão ficou mais fácil, né? Conversar com o Felipão, ele ficou
mais acessível e foi mais fácil convencê-lo a sair. Não que fosse difícil para a CBF convencê-lo a sair, mas tem aquela coisa, né? Se o Cruzeiro vai longe na Libertadores, numa semi, numa final, o Felipão não ia embora não ia embora antes de um desfecho da Libertadores. Naquela época, o nome do Felipão era muito mais forte que o do Leão, né? Então, com o Felipão no mercado, Balbal, Emerson, Leão e quase qualquer outro técnico, né? Considerando que o Luxemburgo já estava fora da batalha, porque já tinha caído da seleção, o Felipão era o nome mais forte mesmo. A Placar fez uma enquete, já existia internet, hein? Já existia o mal da interatividade, brincadeira. Pouco antes do Leão cair, para o povo escalar a seleção ideal. Vou cantar os titulares aqui. Rogério Ceni foi o mais votado, 38% entre os goleiros. Cafu, Lúcio, Roque e César. A linha de defesa, destaque para o César vencendo o Roberto Carlos na eleição, 28-21. Tinha muito disso também, né? Bronca um pouco de alguns jogadores famosos e alguns craques lá da Europa. Vampeta e Emerson foram os volantes mais bem votados. Juninho Paulista e Rivaldo, os meias mais bem votados. E um ataque, aí, bola cantada, Romário e Ronaldinho. Eram os dois caras para a linha de frente da seleção. O time de Luiz Felipe Scolari é bem diferente já da convocação para a Copa das Confederações, mais estrelado, reforçado com os principais jogadores do país que tinham sido liberados daquela que era uma competição secundária. Só 4 remanescentes do time que o Leão levou para o Japão. A convocação do Felipão, então, para Brasil e Uruguai nas eliminatórias é a seguinte: Marcos e Dida, Lúcio, Antônio Carlos, Roque Júnior e Cris para a zaga, nas laterais Cafu, Belete, Roberto Carlos e Serginho, no meio Fábio Rockenbach, Rivaldo, Alex, Juninho, Euler, Everton, Giovani, Romário, Jardel e Elber. Essa era a lista do Luiz Felipe Scolari, que visitaria o Uruguai pelas eliminatórias. Era o jogo 13 de 18 jogos nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Nos 12 primeiros, o Brasil tinha só 6 vitórias, venceu só metade. Ganhou, por exemplo, da Argentina, um grande jogo, né? A melhor fase ali da seleção com o Luxemburgo. Mas perdeu para o Paraguai, perdeu para o Chile e também para o Equador. E o Brasil perdeu mais uma partida, que foi essa 1-0, né? 1-0 em Montevidéu, gol de pênalti. Cadê você, Magalhães? Caraca, o Magalhães, hein? 1-0. Quem batia pênalti no Uruguai era o Magalhães. O Ronaldo assistiu o jogo nas tribunas, né? Dizia que ele voltaria a jogar em agosto. Ele ainda estava na recuperação, né? Vivendo aquele drama todo. Acabou que só voltou mesmo para a seleção em 2002. Mas estava lá. O Ronaldo estava. Já o Romário, por exemplo, né? Teve a história toda, enfim. Essa coisa de viajar para o Uruguai e tudo mais. Dizem que foi daí, né? Foi já aí que o Felipão tesourou a ideia de ter o Romário no time para a Copa. Naquela altura, a classificação das eliminatórias era a seguinte: Argentina 32, Paraguai 26, Equador 25, em quarto lugar empatados Brasil e Uruguai com 21, longe do top 3, com a Colômbia logo atrás com 19 pontos. Vão 4 para a Copa, o quinto vai para a repescagem. A situação não estava simples para o Brasil estava a uma rodada de sair do G4 e até do G5. A gente faz um sobe-som aqui para ouvir o Ronaldo na transmissão da Globo, com o Galvão Bueno, né? Ronaldo veio da Europa e colou em Montevidéu com a seleção. Se ele não pode jogar, ele cola nas tribunas, senta do lado do Galvão e pega o microfone 2, que historicamente é o microfone do Arnaldo César Coelho, né? Mas quando tem o Ronaldo, o César pega a faixa 3. Vamos ouvir. É claro, com certeza a gente está aí se emocionando. Eu participei da reza lá no vestiário, me emocionei de estar novamente vivendo esse ambiente, e é só desejar sorte para a seleção, porque a gente está torcendo muito. Ele fez questão de vir aqui ao Uruguai, participar já com os companheiros, já se reintegrar à seleção. Qual é o espírito da galera lá embaixo? É para pegar mesmo? O espírito está ótimo, está todo mundo bem empolgado, otimista, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir um grande resultado, porque eu vi vontade na galera. Como é que tá o coração aqui? Tá acelerado, tá batendo forte. E a cabeça pensando na volta? É claro, a gente já tá se apresentando semana que vem, dia 7,
e espero fazer alguns amistosos até dia 15 para, se Deus quiser, estar para o jogo contra o Paraguai. Ronaldinho contra o Paraguai. É a vontade do Ronaldinho, é a vontade de todo torcedor em todo o Brasil. Vamos lá, vamos torcer juntos, Ronaldinho. Ele vai conversar com a gente depois também. Chega então a Copa América. O Brasil perde para o Uruguai nessa estreia do Felipão, 1º de julho de 2001, e a Copa América estava marcada para 11 de julho na Colômbia, mas naquele momento a Copa América estava adiada, tanto que a CBF corria para marcar amistosos, ia dar mais rodagem ao novato Felipão, porque o torneio para dali 10 dias estava por hora cancelado. Inclusive, escreveu a Folha na cobertura do jogo, abre aspas, o adiamento da Copa América para o próximo ano, 2002, portanto, recebido como cancelamento porque ninguém acredita que o torneio vai realmente ocorrer em ano de Copa do Mundo, foi um alívio para a seleção de Scolari, fecha aspas. A história era essa, a seleção não estava achando ruim a Copa América ser cancelada, não. Tem muita Copa América, né? Nossa! Muita. A situação era a seguinte, Pauleta. Em 1987, o Nicolas Leoz definiu uma rotação de países, né? A sede rodaria a partir da Copa América de 89, que foi no Brasil. É por isso que o torneio, se você fizer a conta aí, né, de 2 em 2 décadas, são 10 países, tem uma lógica aí. O torneio começou a rodar. Brasil, depois Chile, depois Equador, depois Uruguai, depois Bolívia, Paraguai, Colômbia, depois Peru, Venezuela, Argentina e de novo o Brasil, que em função dos grandes eventos de 14 e 16, né, Copa e Olimpíada, preferiu trocar com o Chile, trocou de data com o Chile. Então o Chile pegou a Copa de 15 e o Brasil abraçou a Copa de 19. Então estava tudo certo. Sorteio dos grupos para 2001 feito em Bogotá, Copa América com as 10 seleções da Conmebol e para dar jogo, para fechar o grupo direitinho, os convidados da CONCACAF. México, que vem com o time B, geralmente, um time híbrido, mesclado, e o Canadá, que deve vir com força máxima. Nunca chequei, Pauleta, se o Canadá veio com força máxima ou não, mas eu não sei se tem força mínima também no Canadá. Mas a Colômbia vivia um contexto social e político muito tenso. As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia planejaram e realizaram ataques por todo aquele primeiro semestre de 2001, colocando a segurança da competição em risco. Vamos então abrir parênteses. Chamei o Matias Pinto, nosso amigo da casa, de xadrez verbal, de fronteiras invisíveis do futebol, de som das torcidas, para contar, afinal de contas, o que é isso, né? O que é FARC? Quem são as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia e que contexto é esse para ter impactado, para ter parado o país naquele momento, mais especificamente em 2001? O Matias dá um geral aí sobre a trajetória das FARC. Salve Paulo, salve Leandro, tô invadindo mais uma vez aqui o meu time de botão com um momento Fronteiras Invisíveis do Futebol para falar sobre as Forças Armadas Revolucionárias de Colômbia. Bueno, a gente tem que voltar ao ano de 1948, quando se deu início ao período conhecido como La Violência, e na ocasião houve uma comoção nacional com protestos massivos após o assassinato de Jorge Eliezer Gaitán, candidato da Terceira Via e que ameaçava o bipartidarismo entre conservadores e liberais. A capital colombiana foi tomada por manifestantes no chamado Bogotaço, que foram duramente reprimidos com estimativas entre 500 a 3 mil mortos. Os gaitanistas formaram o primeiro foco guerrilheiro contemporâneo 2 anos depois, ocupando o sul do departamento de Tolima. Um deles era Pedro Antônio Marim, codinome Manuel Marulanda ou Tirofirro, que posteriormente fundaria as FARC em 1964, das quais foi um dos líderes até a sua morte em 2008. Na virada dos anos 70 para os 80, os guerrilheiros e os seus antagonistas paramilitares passaram a dividir as atenções do aparato estatal de segurança com os narcotraficantes. Após a derrocada dos 2 principais cartéis de drogas, de Cali e Medellín, em meados da década de 1990, com o apoio dos Estados Unidos,
foi lançado o Plano Colômbia em 1999, que tinha como um dos principais objetivos desarticular as guerrilhas. É neste contexto que as Farc tentam pressionar o governo de Andrés Pastrana durante o primeiro semestre de 2001, pois se sentiam traídos pelo presidente com quem haviam iniciado as negociações pela paz 4 anos antes. Somente em 2016, durante o segundo mandato de Juan Manuel Santos, que o impasse chegou ao final, mesmo com o referendo tendo sido derrotado nas urnas em outubro daquele ano. Após a assinatura do acordo de paz, a maioria dos guerrilheiros entregou suas armas e as Farc viraram um partido político no ano seguinte, mantendo a sigla, mas passando a se chamar Fuerza Alternativa Revolucionária del Común, sendo abreviada para Comunes no começo de 2021. E caso você queira conhecer um pouco mais da história contemporânea da Colômbia temperada com o futebol cafeteiro, eu convido o ouvinte do meu time de botão a escutar a 6ª edição do Fronteiras Invisíveis do Futebol, gravado no início de 2016. Hasta! Valeu, Matias, e um ponto importante para a Copa América, nesse caso, é o sequestro do dirigente da federação local, o Hernan Campuzano. No final de junho, as Farc levam o cara e o presidente do país, o presidente da Colômbia, o Andrés Pestana, quer manter a competição. O cara tá naquele caso de que, olha, já tá tudo caótico, a gente também não pode perder o futebol, não pode se deixar levar por isso. Ele acha que a Colômbia não pode ceder e tem que ter campeonato. Enquanto isso, o Ricardo Teixeira, ali, entendendo que a Conmebol tá adiando a competição, começa a atuar e diz que dá para levar o torneio pro Brasil. Olha, se quiser organizar em 2 semanas, eu faço a bola rolar lá no Brasil. Se não puder rolar na Colômbia, o Ricardo Teixeira colocava o país à disposição para receber a Copa América. E veio a notícia do adiamento da Copa América. A Trafic, que é dona dos direitos de TV da competição, claro, não gostou. A Trafic estava em todas na época, diga-se de passagem. O Mundial de Clubes de 2000 aqui no Brasil, por exemplo, rolou toda no escritório da Trafic. Em janeiro tinha a Copa Ouro, no meio do ano tinha a Copa do Mundo, e aí, no fim das contas, a Conmebol acabou encurralada ali pelas circunstâncias, pelo calendário, e confirmou o torneio para a Colômbia mesmo. Vamos jogar, é o que tem, dá aquela forçadinha de barra e vamos que vamos. Mas com baixas, o Canadá acabou desistindo. Nessa confusão de data, o Canadá disse que liberou os jogadores quando o torneio foi adiado, aí ficou em cima da hora para reunir o elenco tudo de novo, e a Costa Rica topou substituir. Isso já em cima da hora, isso há pouquíssimos dias da bola rolar. E por ali também, primeiros dias de julho, em cima do campeonato, a Argentina desistiu de viajar. A Argentina, sim, alegou claramente falta de segurança. A delegação, a Federação Argentina, temia ataques durante o torneio, e aí a seleção de Honduras foi convidada e topou, mas numa loucura. A delegação voou para a Colômbia praticamente com a Copa América começando, mal treinou antes da estreia, chegou num clima de tapa-buraco, precisa chamar alguém para não ficar um grupo só com 3 times. Honduras topou e foi totalmente no improviso, totalmente em cima da hora. Viajou inclusive num voo enviado pelo governo colombiano para que chegassem rapidamente. Enfim, chegou ali de tampão, chegou para completar os 12. Não era para ter, né? Pois é. Tá esquisito, né? Muito esquisito. E boa pauta, né? A pauta para mim é conversar com os atletas do Canadá, né? A desistência do Canadá, essa é a grande história. Onde estão os desistentes do Canadá? Mas enfim, tumulto, caos, até a véspera da Copa América se dizia que a Argentina, sei lá, podia mandar o Sub-20, dá um jeito, né? Foi campeão, o time da Argentina Sub-20 foi campeão mundial da categoria uma semana antes, no domingo anterior, inclusive na própria Argentina, né? Uma campanha histórica, era um time que estava na boca do povo e tal, então poderia ir, mas no fim a Federação de Futebol da Argentina decidiu que não, já no dia 10 de julho.
horas da abertura. Era no dia da abertura, a seleção não jogaria, pronto, chama Honduras, vai jogar Honduras e a Copa América começa desse jeito, esquisita, dividindo espaço no noticiário com quem vem e quem não vem. O dono de farmácia que faz a tabelinha, né? Ali azedou, né? Ali ferrou tudo, né? Embora as bandeiras da Argentina e de Honduras sejam semelhantes, não teve muito o que fazer. Sem o melhor time do continente, naquele momento, e era a Argentina, líder das eliminatórias, com o Brasil super pressionado, sem saber que cara que tinha e que teria o time do Felipão, duas convidadas da América Central, chegando em cima da hora, sem saber nem em que hotel que ia ficar, e com um baita de um clima de tensão, de violência social no ar. Era assim que a Copa América começava e a distribuição dos grupos era o seguinte. No grupo A, Colômbia, Chile, Equador e Venezuela. No grupo B, Brasil, México, Peru e Paraguai. E no grupo C, Uruguai, Costa Rica, Honduras e Bolívia. Uruguai do céu, grupo bom para o Uruguai no grupo C. A gente vai fazer sobe som com 11 de julho, quase na Copa América. O Brasil ainda tinha a bola rolando. Esse eu lembro perfeitamente desse jogo. Jogaço. Assisti em Mongaguá. Flamengo 2, São Paulo bom, 3. Né? Porque você ia entrar em contradição. Ou você tava em Mongaguá ou não tava, pô. Em Mongaguá é fácil de sair. Então pode fazer um bate-volta. Eu sou bicho solto. Ilha Porchá. Já foi pra Ilha Porchá, Paulo Júnior? Jamais. Tá bom. Paulo Júnior que é um ser guarujazístico. Flamengo 2, São Paulo 3. Um jogaço pela final da Copa dos Campeões da Libertadores. Juan e Belete estavam nesse jogo, cada um com uma camisa. O Juan de rubro-negro, o Belete de tricolor. Se atrasaram para a viagem. Vamos lá, vamos ouvir um pouquinho dos gols de Flamengo 2, São Paulo 3. Cobertura do França. Vem França. Bom lance do França. Kaká fintou, bateu. Gol! São Paulo! E gol do Kaká para o São Paulo. Como ele tirou rápido o zagueiro. Sai o Flamengo. Kaká. França. No gol. Do São Paulo. França. Parabéns, mãe. Que pancada do França com 10 jogadores. O São Paulo faz o terceiro. Só está... Vamos falar da convocação da seleção para a Copa América, mas antes de cantar os 22, a gente tem que lembrar os que não foram ou que não puderam ir. Poupados, Cafu, Roberto Carlos e Rivaldo. Já estava combinado que os três teriam férias naquela virada de temporada de 2001. Machucado, claro, todo mundo lembra, Ronaldo. Ronaldo não tinha condição de jogo há um ano da Copa do Mundo. O Ronaldinho Gaúcho tava numa coisa de transferência para o PSG, teve um momento meio tumultuado, ele acabou perdendo um pouco o embalo ali de seleção brasileira, fez muita falta. O Romário entrou numa coisa até hoje muito mal explicada, né? Disse que ia operar a vista, depois acabou fazendo uma viagem com o Vasco. Há quem diga que ele fez cagada lá no Uruguai, né? Teria saído com uma aeromoça, uma atendente do hotel, né? Dado uma escapada na concentração. O Romário nega isso, né? Ele já disse algumas vezes, pô, eu nem saí com a mulher e também perdi minha vaga na seleção e tal. A verdade é que o que rolou ali durante o jogo contra o Uruguai e esses desdobramentos do disse-me-diz entre Romário e Felipão, acabou afastando o Romário da seleção. E aí tem mais algumas histórias. Primeiro, nessa da Copa ser suspensa, tinha uma primeira convocação que tinha Fernando e Euler. O Euler acabou machucando até o momento da confirmação da seleção, então ele acabou
saindo da lista. E o Fernando acabou sendo trocado pelo Mauro Silva. O Mauro Silva vinha numa fase lesionado, mas quando a competição foi confirmada, o Felipão resolveu levar o Mauro Silva, mesmo machucado, porque o Mauro Silva poderia se recuperar nas primeiras rodadas e jogar o restante da competição. E aí vem uma grande história. Mauro Silva, no aeroporto, despachando as malas, resolve não viajar. O Mauro Silva diz que se não tinha condição de fazer o campeonato até outro dia, como é que vai fazer o campeonato agora? Ele alegou ali que a Argentina não sabia se ia, ele não se sentia seguro. Há quem diga, eu já ouvi isso certa vez, que poderia ser uma solidariedade ao Romário, que o Mauro Silva não teria gostado do Romário ter sido escanteado da seleção também. Mas enfim, no aeroporto, o Felipão, que estava dando moral para o Mauro Silva, perdia um jogador importante ali para o meio de campo. E aí o Fernando acaba de fato indo para a Copa América. É confuso porque vale lembrar que o Felipão teve que conviver com essas baixas. E mais duas que eu não citei, Lúcio e Elber estavam, né? Lúcio e Elber estavam numa lista inicial do Felipão, mas no fim das contas os seus clubes na Alemanha não liberaram. Os clubes alemães resolveram não liberar os jogadores para a Copa América. Felipão teve que substituir também. Então, por cima, Cafu, Roberto, Rivaldo, 3 desfalques. O Romário é meio que um desfalque, meio que uma opção. O Mauro Silva desiste em cima da hora. O Euler machuca. O Lúcio e o Elber não são liberados. Felipão tinha quase um time aí de desfalques para viajar. Vamos fazer a lista, Paulo? Bora! São 22 convocados, a gente vai falar um pouquinho de cada um deles. Vamos pelos números das jaquetas, das camisas. Eu começo com o Marcos, que é o número 1, goleiro do Palmeiras. Pegou muito em 99 e 2000, virou ídolo do clube, mas o clube estava perdendo a Parmalat, o time começava a enfraquecer, e quando o time começa a enfraquecer, né, Pauleta, a bola chega mais no gol. E o Marcos começou a trabalhar bastante. Ainda não tinha as lesões que viria a ter, mas estava trabalhando duro, e foi antes, inclusive, né, aconteceria pouco depois disso, dele receber proposta do Arsenal da Inglaterra. Foi antes de tudo isso, ele ainda era, a gente acabou de ver, né, o Rogério Ceni era o querido do povo, né, o público queria o Rogério Ceni, preferiu o Rogério Ceni, o reserva na enquete era o Elton também, não era o Marcos. Mas enfim, numa enquete entre boleiros e entre técnicos, ele não estava. Na cabeça do Felipão, ele era o goleiro que o Felipão, porque conhecia dos tempos de Palmeiras, foi o goleiro que o Felipão escolheu. Foi penta poucos meses depois, na Coreia e no Japão. O camisa 2 também seria penta, Belete, do Atlético Mineiro, entrou no radar da seleção definitivamente em 99, camisa 10, vice-campeão brasileiro pelo Galo, bola de prata da Placar. E aí quando ele voltou para o São Paulo, ele voltou a jogar de lateral, num pedido ali do Leverkusen. Às vezes o Belete jogava no meio, né, mas já de forma mais recuada. No Galo ele teve uma fase de 10 mesmo, né. Como a primeira convocação do Belete para a seleção veio como lateral, ele acabou ficou firme ali na lateral. Vale lembrar que em 2001 São Paulo repatriou o Leonardo, tinha Júlio Batista, tinha Fábio Simplício, tinha Kaká surgindo, ou seja, tinha gente boa no meio de campo. O Belete se estabilizou na lateral e fez bem, né? Na lateral a carreira deslanchou. Número 3, Cris, revelado pelo Corinthians, foi muito bem nos anos de Cruzeiro. Ele chegou depois da final de 98 entre Corinthians e Cruzeiro do final do Brasileirão, né? O Cruzeiro cedeu o João Carlos e o Corinthians deu o Cris pro Cruzeiro. Desde 99, então, estamos em 2001, era a terceira temporada do Cris pelo Cruzeiro. Ele foi bola de prata, inclusive, naquele ano de 2001. Constou nas 3 primeiras convocações pós-Brasil e Honduras, ou seja, causou boa impressão apesar da derrota, tudo mais. O Felipão continuou contando com o Cris, mas acabou perdendo a vaga para a Copa do Mundo. Antes da final da Copa de 2002, ou seja, durante a Copa foram procurar, né? A imprensa mineira procurou o Cris e ele falou que sentia
que ele tinha 98% de chance de estar na Copa, mas por alguma razão que ele desconhecia, de última hora o Polga acabou chamado e não ele. Número 4 era Roque Júnior, já jogador do Milan. Foi vendido pelo Palmeiras ao Milan em 2000, numa pressa ali da Parmalat, em crise financeira, se desfazendo de alguns jogadores do Palmeiras. Chegou a Milão, o time não fez uma grande temporada, né? Foi sexto colocado, o Roque não fez uma grande temporada de cara, mas o Felipão o conhecia, gostava do Roque Júnior. Vale lembrar que Juan e Lúcio foram convocados e escalados mais vezes naquele início de trabalho do Felipão, mas o Roque sempre teve na mira e aí sim viveu uma fase melhor a partir da temporada 2001-2002 e se garantiu na Copa para ser penta e titular do time na Coreia e no Japão. Número 5, Eduardo Costa, do Grêmio, mas vendido para o Bordeaux. Campeão gaúcho e da Copa do Brasil, ele estava valorizado, ele estava no meio de campo, aquele time bom do Grêmio, né? O Grêmio do Tite, com Zinho, Marcelinho Paraíba, e foi vendido para a França. O Eduardo Costa, ele fazia parte, enfim, o Grêmio estava traumatizado com uma parada, né? Depois da Lei Bosman, que castigou muito o clube nos lugares menos ricos do mundo do futebol, o Grêmio teve o famoso caso do Ronaldinho Gaúcho, né? Que o Grêmio falou que não vende, acabou perdendo muita grana, porque o Ronaldinho saiu, enfim, sem custos. E o Grêmio, então, estava tentando se precaver, não queria repetir isso, fez um contrato longo, mas aquele contrato longo para vender bem, o Eduardo Costa, que era habitual, né, era convocado habitualmente para a seleção sub-20, foi chamado para a seleção de cima e foi o que aconteceu, né? O Eduardo Costa foi bem vendido, 6 milhões de dólares para o Bordeaux, e ele viajou com a seleção já vendido. Então não tinha estreado no Bordeaux, era jogador tecnicamente do Bordeaux, mas é o Eduardo Costa do Grêmio, bem cotado para a Copa do Mundo, acabou não convocado porque, enfim, no Bordeaux é difícil, hein, você jogar no Bordeaux e do Bordeaux ir para a seleção, ser bem lembrado, ser chamado. O Márcio Santos é o único que eu consigo lembrar aqui que do Bordeaux continuou indo para a seleção. Não foi para a Copa. O número 6 era o Roger, também daquele Grêmio campeão em 2001, que você citou, time do Marcelinho, do Zinho, do Luiz Mário, do Fabri. O Roger era uma opção diferente para lateral, né? O Brasil era recheado de laterais esquerdos que iam para cima, insinuantes, habilidosos, ofensivos. O Roger tinha uma característica um pouco mais defensiva, era um jogador que prezava mais pela eficiência, pela segurança. Era bom de bola o Roger, querido por Felipão, mas não teve uma grande sequência. O Roberto Carlos, claro, era bola cantada, e o Júnior estava de fato muito bem, né? O Júnior vivia anos ótimos e a seleção se firmou com o Roberto e com o Júnior. O Roger acabou ficando sem espaço. Número 7, Giovani, Cruzeiro e Barcelona, porque ele estava vendido também. O atacante se destacou em 2000, ganhou a Copa do Brasil com o Cruzeiro. O Felipão trabalhou com ele no Cruzeiro em 2001, por isso também o chamou para a seleção, mas após a saída do Cruzeiro da Libertadores, o Cruzeiro aceitou 43 milhões de reais do Barcelona. O Barcelona estava cheio da grana, uma venda fabulosa. E aquele Barcelona, né, tinha pretensões grandes de montar um timaço ao redor do Riquelme, né? Contratou o Riquelme, aí tinha o Giovani para reforçar ainda mais o time. Ele foi vendido em 1 de junho. A imprensa espanhola dizia na época que o Barcelona estava interessado também no Felipão. Ah, não! Imagina só, hein? Imagina só. Como o Giovani tinha títulos pelo Sub-17 e pelo Sub-20 do Brasil, ele estava muito cotado. Ele era realmente tido como o novo ali, o melhor que o Brasil podia produzir. Não foi tão bem assim no Barcelona, não foi para a Copa de 2002 e o Barcelona não retornou mais os telefonemas para Luiz Felipe Scolari. O número 8 era Emerson, que chegou em cima da hora no susto para a Copa de 98, mas estava muito cotado para 2002, titular da Roma, espetacular naquele começo de século. O Emerson não foi pentacampeão graças a uma zica absurda, né? O maldito rachão pré-estreia. O Emerson
lesiona o ombro ali, a clavícula, o braço, cai de mau jeito pegando no gol, fica fora, mas era uma liderança do elenco, né? Era um cara que, como tá aqui no texto, muito cotado para 2002, ainda que depois de Brasil e Honduras, o Felipão testa outros caras por ali, tem algumas experiências, mas o Emerson é um cara muito, muito firme aí nessa lista de prioridades do Felipão. Você acha o Cafu chato, Paulo? O Cafu? É. Não, chato não, por quê? Quer dizer, que tipo de... Calma aí. O que você tá dizendo? Chato, cara chato. Ah, não. Não, tá bom. Trabalhador brasileiro. Porque depois que levanta a taça, você fica, né? Você sabe que você vai contar, você vai dar entrevista o resto da vida, né? Eu acho, pra mim, o Cafu é o maior símbolo da seleção brasileira. Pra mim, ele passou o Pelé. Passou o Zagallo, é impressionante, assim. Acho que ninguém deu mais entrevista comentando seleção brasileira na história do que o Cafu. Eu fico pensando, se o Emerson não arrebenta o ombro e levanta a taça, né? Porque ele não é de dar entrevista, né? Eu não consigo ver o Emerson nesse lugar de... Aí não tem Regina Eu Te Amo, não tem Jardim Irene, não tem porra nenhuma, né? A vida é maravilhosa. Número 9, Guilherme Cavanhaque, do Atlético Mineiro. O Felipão até tentou dar uma sequência pro Guilherme. O Guilherme brilhou muito no Atlético Mineiro de 99, chegou à seleção em 2000, no rebote dessa campanha fantástica, ele e o Marques, né? Que dupla de ataque maravilhosa. Só que o Guilherme fez um gol em 6 jogos só pela seleção. Era um estilo que casava com a ideia escolarística. A gente sabe que no fim das contas quem foi para a Copa foi o Luizão, né? Nesse estilo, o Guilherme. Mas não é, né? Hoje, olhando hoje, fica parecendo até, nossa, chamou o Guilherme com a camisa 9. Não era tão absurdo assim na época, não. O Guilherme foi para o Corinthians em 2002. Vale lembrar, né, Leandro, que antes da Copa da Rússia agora, o Tite estava procurando um 9 mais 9, né? Ele chegou a pensar no Diego Souza, ele chegou a pensar no William José, né? Teve esse momento, né? Da carência do 9-9. O Guilherme era um 9-9, né? Era um novão clássico. Camisa 10, Juninho, aquele Flamengo, quando a gente lembra daquele Flamengo tricampeão carioca, do Pet, do Edilson, do Juan, do Júlio César, do lado de lá o Juninho era o cara do Vasco, junto com o Euler, que não tá nessa seleção porque se machucou. Isso depois do que ele já tinha vivido na Inglaterra, na Espanha, depois de perder a Copa de 98 por conta de uma lesão. O Juninho vivia uma boa fase, campeão brasileiro em 2000, era uma peça importante, era um jogador de altíssimo nível e segura bem, cai bem essa camisa 10 pro Juninho, sim. Seria campeão do mundo um ano depois, claro. Outro penta, número 11, Denilson, do Betis. Ainda um jogador evidentemente muito valorizado, muito conceituado, mas o Denilson estava limpando o salão, né? Se recuperando de uma arranhada que a imagem futebolística dele deu na barca furada, que foi o Flamengo de 2000. Uma barca furada, teve alguém que não jogou, né, que jogou muito mal naquele Flamengo de 2000, foi o Denilson. E então, ele voltou, ele estava emprestado pelo Betis e voltou ao clube da Espanha, ao clube de Sevilha, no meio da temporada, né? Você chegar no meio da temporada, em janeiro de 2001 ali, já está sem espaço, não tem aquele seu lugarzinho no vestiário, então as coisas não estavam boas para o Denilson, mas ainda era o driblador mais confiável ali que a gente tinha, então o Felipão chamou para a Copa América. O camisa 12 era outro campeão do mundo, Dida, do Milan, mas que estava numa fase meio confusa. Ele seria emprestado novamente para o Corinthians no segundo semestre de 2001, porque ele viveu aquele momento meio bizarro, suspenso na Itália por uso de passaporte falso. Teve essa, né? Nossa, um monte de gente azedando a vida por conta de documento e passaporte para lá e para cá. Número 13, Alessandro, do Atlético Paranaense, um lateral invocado, forte, revelado pelo Vasco da Gama, que foi um estouro em 2000 no Atlético Paranaense, né? O seu primeiro ano de furacão ali, ele jogou muito e acabou convocado ainda naquele clima, né? A seleção, o lado direito, a lateral direita, não estava numa fase de muitas novidades. O Alessandro representava essa novidade. Naquele ano de 2001 seria inclusive campeão brasileiro com o Atlético Paranaense, então estava bem mesmo, né? 2000, 2001 ele jogou muita bola e aí acabou indo para a seleção.
Perdeu a corrida do Penta, né? Porque o Felipão chamou o Belletti, mas o Alessandro estava ali no radar. Quem é o melhor Alessandro, lateral direito, que você viu? Esse. É esse? Melhor que o Reza Alessandro? Melhor. Ah, o Alessandro teve uma carreira boa também no Corinthians. Boa também, sem dúvida nenhuma. Número 14, Luizão, zagueiro do Cruzeiro. Felipão confiava na zaga que ele tinha trabalhado no Cruzeiro, levou o Cris, levou o Luizão. Bons nomes, claro, mas o Luizão não teve muita chance depois dessa jornada ruim na Copa América. Ele iria para o Benfica em 2003, no meio da campanha do título brasileiro do Cruzeiro, daquele espetacular, inesquecível Cruzeiro de 2003, o Luizão vai para Portugal, viraria lenda em Lisboa, um dos grandes ídolos da história do Benfica, com toda certeza, mas não foi mais chamado. Voltaria para a seleção mais tarde, mas nesse ritmo aí do Brasil do Felipão, o Luizão acabou perdendo um pouco de espaço. Número 15, Juan, Flamengo. Já estava consagrado no rubro-negro. Disse a revista Placar da época que estava se acostumando a ser avaliado também pelos não flamenguistas, coisa normal, natural para quem está na seleção. Era a pedra cantada para a Copa do Mundo, seguiu convocado após a derrota brasileira para Honduras, mas o Flamengo, vamos lembrar, né, teve um ano de 2001 muito ruim. Coisa de flertar com rebaixamento. Se não era uma época que a gente levava muito a sério o rebaixamento, um time grande não levava muito a sério. Você caía em dezembro, mas caía mesmo lá para março. Tinha que ver, né? Isso, tinha que ver se ia cair. Exato. Isso deve ter pesado um pouco. O Juan acabou perdendo um pouco de espaço, não foi convocado para a Copa do Mundo e assim que saiu a convocação para a Copa do Mundo, a pausa para a Copa de 2002, o Juan foi vendido para o Bayer Leverkusen. O número 16 era Júnior, jogando no Parma. Tinha sido um lateral espetacular no Felipão, nos tempos de Felipão no Palmeiras. Estava muito bem no Parma, titular, foi vice-campeão italiano em 2001, esse time do Júnior, e aí ganhou a corrida com os outros laterais. Foi para a Copa, foi pentacampeão, se estabeleceu como reserva do Roberto Carlos. 17, Juninho, do Vasco, não mais do Vasco. Ele estava numa etapa muito boa da carreira, jogando muito, e estava seguindo para o Lyon. Seguiu para o Lyon dias antes de viajar com a seleção, inclusive ele fechou com o Lyon. E ele conseguiu isso não com dinheiro, né? Ele conseguiu o famoso passe livre, sem multa. O Vasco ficou a ver navios porque ele devia dinheiro. O Juninho conversou com o Corinthians, com o Palmeiras, mas a conversa que valeu mesmo, antes de conversar com o Lyon, foi com a doutora Gislaine Nunes. Cadê você? Olha, eu punha, você que não gosta, Paulo, eu punha a Gislaine Nunes no BBB. Eu queria ela no BBB. Ela ia dar um jeito de expulsar todo mundo da casa também. Gislaine Nunes. E ela convenceu muitos, mas o Juninho foi foi o caso mais emblemático, porque era um jogador de seleção, saindo do Vasco de graça por causa de salário atrasado, e o Juninho faria história na França, né? Um dos maiores jogadores da história do Lyon. Não foi para a Copa. Com a camisa 18, Fábio Rochenbach, do Internacional / do Barcelona. Trata-se de mais um jogador vendido, volante que tinha só 19 anos, era visto como um novo prodígio, um novo monstro ali do meio de campo colorado, e o Barcelona pagou incríveis 12 milhões de dólares por ele, para montar aquele time, né? A gente já falou do Riquelme, do Giovani, o Barcelona estava gastando bastante em jovens valores e o Rochenbach era talvez o mais precoce deles, né? É curioso a gente notar que a estreia do Rochenbach no time profissional, no futebol profissional, né, foi em setembro de 2000, ou seja, pouquíssimo tempo, menos de um ano antes dessa venda para o Barcelona. Então tudo aconteceu para o Rochenbach de uma forma muito acelerada. E vai ver, foi justamente por ser tudo muito acelerado que alguma coisa ficou no caminho e o Rochenbach não conseguiu nem se firmar no Barcelona, nem se firmar na seleção, não foi para a Copa nenhuma e não teve a carreira que o Barcelona imaginava quando gastou 12 milhões de dólares. Embora tenha, claro, uma boa carreira, uma boa trajetória. Fernando Menegaso, do Juventude, número 19.
um nome que, enfim, controverso, né? Ele tinha algum respaldo, ele não foi um paraquedista total, ele estava jogando uma boa bola. O Juventude do fim do século passado era interessante, né? 99, 2000, 2001 ali. Ele ganhou a Copa do Brasil de 99, o Juventude, jogou a Libertadores de 2000 e o time de 2001 foi vice-campeão gaúcho, com o Fernando como principal destaque. Ele era o cara do time e aí foi convocado. O Felipão gostou do cara. Foi emprestado ao Grêmio no ano seguinte, não foi para a Copa e vendido para a França em 2003. O número 20 era Alex, outro numa situação complicada, de litígio entre Palmeiras e Parma, mas que o Felipão conhecia bem. O Felipão bancava o Alex, mesmo que ele não estivesse jogando. Naquele 2001, o Alex pelo Palmeiras foi longe na Libertadores, eliminou o próprio Felipão, né, no encontro entre Palmeiras e Cruzeiro, e tinha um suspense na Itália, um possível aumento de vagas para estrangeiros, o Parma meio dependendo disso para usar o Alex, mas no fim das contas ele ficou perambulando em alguns empréstimos, o Parma nesse rolo, o Alex perdeu um pouco de espaço, como todo mundo sabe, não foi à Copa, tinha moral na Copa América com o Felipão, acabou perdendo a corrida na reta final para o Mundial. Número 21, Everton, do Corinthians. O Corinthians do Lucha, de 2001, o Lucha se recuperando da queda da seleção, do momento de CPI, uma campanha absurda, né? O Corinthians, o Luxemburgo pegou na zona de rebaixamento e levou pro título. O Everton foi destaque nesse time, que tinha Gil, Marcelinho, Ricardinho, e foi convocado ainda no calor daquelas boas atuações. O seu staff, após essa convocação, trabalhou muito bem, porque logo em seguida ele foi vendido, né? Em setembro ele foi parar na Alemanha, foi jogar no Dortmund, bem vendido, boa grana, e foi campeão na Alemanha já na sua primeira temporada, se tornaria um ídolo em Dortmund, mas, assim como seu parceiro de clube lá na Alemanha, né, o Amoroso, que também jogou bem no Dortmund, o Felipão não chamou, nenhum nem outro, preferiu outro caminho. E o número 22 foi outro que o Felipão não quis, outro que o Felipão não chamou, é o Jardel, que jogava no Galatasaray e estava sendo vendido para o Sporting de Lisboa. E é coisa muito séria o que jogou o Jardel nessa época, a gente já contou aqui em um episódio, né, só sobre o Jardel em Portugal, e após fazer mais gol que qualquer um na Europa, em alguns anos de Porto, ele foi o grande investimento do Galatasaray, campeão da UEFA em 2000, queria reforçar o time e o Jardel foi valorizadíssimo para lá. Mas ele não se adaptou tão bem, fez uma temporada só ok naquele clube. Portugal o queria de braços abertos, era uma personalidade imensa em Portugal, e aí ele foi defender o Sport, onde teve a sua temporada mais goleadora. Além de ser campeão português, ele fez 42 gols em 30 jogos pelo Campeonato Português. É muita coisa, mas nem isso fez com que o Felipão se convencesse. Mesmo com esses números, o Felipão partiu de Luizão na Copa do Mundo, então não teve Jardel, não teve Everton, não teve ninguém. E a gente ouve Skank agora, porque teve Skank ao vivo em Tiradentes, Minas Gerais, em 7 e 8 de julho de 2001. Chamei a atenção, não foi à toa não. Ser fino lá, toquinha, mas a guerra todo dia a dia não. Eu trazei a vida inteira, planos são incríveis, trabalhos do sol. Apoiado em poesia, tecnologia agora, bora! Chegamos então na Copa América para falar do jogo que nos trouxe até esse programa. O Brasil não fez uma grande Copa América, claro que não, muito longe, bem longe disso. O Felipão estreou num 4-4-2 mais tradicional, 2 volantes, 2 meias, 2 atacantes, e assim perdeu para o México, 1-0, gol de Borghetti. Oi, Borghetti, você sabe que eu já falei isso aqui, né? 3 caras, eu vi 3 caras fazerem golaços de cabeça. Borghetti, Klose e Oséias. Para mim são os 3 caras que te entregam golaços de cabeça. O Borghetti tem um gol contra a Itália, né? Que ele faz de costas. É ele, né? Um gol maravilhoso. Capacidade por cima impressionante. Aí, para enfrentar o Peru, o Felipão mexeu e implementou o 3-5-2. Ele joga com Juan, Roque Júnior e Cris na zaga, um esquema
já mais parecido com o que ele manteria depois para a Copa do Mundo, e deu Brasil 2-0. Guilherme ganhou a vaga do Jardel, foi titular e fez um gol, e Denilson fez o gol da vitória. Brasil 2-0 para cima do Peru no segundo jogo. O Denilson, aliás, estava virando a grande atração do time com seus trique-triques. Se você perguntar para qualquer jornalista que cobriu aquela Copa América, ele vai dizer que o atacante do Bet, o Denilson, era o único do Brasil que tinha um Salam Alek, que mexia com a torcida no Pascoal Guerreiro, em Cali, acho que em Cali, e causava algum suspiro. Em Cali, ó, o texto me ajudando, ó. Em Cali, pois é. De novo, ele saiu do banco para marcar o dele. E o Brasil fez 3-1 no Paraguai, passando em primeiro do grupo com 6 pontos. Parecia que estava tudo bem, Pauleta. Os melhores resultados na primeira fase foram os da Colômbia. A Colômbia, jogando em casa, fez 9 pontos sem sofrer nenhum gol. E vendo Aristizábal, jogou bola o Aristizábal, hein? Marcar em todas as 3 rodadas. Jogo da Colômbia, gol do Aristizábal, torcida em festa com a possibilidade da Colômbia levar a Copa América. O rival da Colômbia nas quartas de final seria o Peru. O México encontrava com o Chile. O Uruguai pegaria a Costa Rica. E o Brasil, veja só, nas quartas de final encontraria Honduras. Do caboclo brasileiro, numa mão educação e na outra dinheiro, faca de cidadão, outra da civilização. Nesta segunda, vamos torcer juntos pela seleção. É do Brasil! Agora é tudo ou nada na Copa América. Brasil e Honduras. Os nossos craques botando o coração na ponta da chuteira para conquistar uma vaga na semifinal. Bateu! Gol! Brasil e Honduras, ao vivo, nesta segunda, depois de Porto dos Milagres. A sua tela esquenta com o Futebol 2001. Vinheta subiu, vinheta desceu, Brasil e Honduras na TV Globo. Um dia você vai comentar, você acha que um dia você vai pegar assim um jogão do Brasil na Rede Globo, Pauleta? Você acha que... Eu? Não, chamar a gente imagina. Não, né? Imagina. Não vai ter, né? Imagina. O problema é que eu suo muito, né? Eu de terno não ia render, cara, o comentário. Se eles deixarem eu colar com a minha tradicional Hering preta, eu topo. A equipe de Honduras estreou perdendo para Costa Rica, depois ganhou da Bolívia e foi fazer um jogo decisivo diante do Uruguai. 1-0, gol de Guevara no Atanásio Girardot e vaga surpreendente no mata-mata. Já tinha valido, era um pique Jamaica abaixo de 0 da seleção hondurenha que foi parar na Copa América no susto. Viagem para Manizales, estádio Palo Grande, Ubaldo Aquino no apito, 23 de julho no calendário, 9 da noite mais ou menos no relógio. Marcos, Luizão, Juan e Cris. Belete, Eduardo Costa, Emerson e Júnior. Alex, Denilson e Guilherme. Não é um time ruim. Não é um time ruim. Não é um timaço. Também não é uma seleção inesquecível, mas é um time ok. Ok, também acho. No intervalo, o Felipão voltou com Juninho Paulista na vaga do Alex e Juninho Pernambucano na vaga do Luizão, passando o time para um esquema com 2 zagueiros, para um 4-4-2. No fim do jogo ainda entrou o Jardel na vaga do Eduardo Costa para tentar restaurar um empate negativo. E aí vem... O resultado que era negativo no momento. A maior seleção de Honduras até então, goleiro Noel Valadares, Medina, Caballero, Cárcamo e Pérez, Bernardes, Túrcios, Júlio César de León e Amado Guevara, Rique Garcia e Saúl Martínez, o técnico Ramon El Primitivo Maradiaga, que monstro sagrado. O Brasil não jogou absolutamente nada no primeiro tempo. O primeiro tempo foi muito, muito, muito ruim. Quem tiver animado, sei lá se eu recomendo isso, mas quem tiver animado, assiste aí Brasil e Honduras 2001. O jogo é muito enroscado, muito travado. O Brasil não acha um lampejo de criatividade, tanto que o Felipão, né,
volta com os 2 Juninhos, mexe 2 vezes logo para ver se acontece alguma coisa, e até acontece. O comecinho do segundo tempo é o melhor momento do Brasil. O Juninho Paulista entra animado no jogo, vai para cima, tá em boa fase, mas acaba que o Belletti bota um cruzamento para dentro, Honduras abre o placar, depois Honduras ampliaria num gol mal anulado, o cara vai na ponta direita, faz o cruzamento, sai o gol e o Bandeira diz que a bola saiu, mas a bola não saiu, erro feio do Bandeirinha ali na linha de fundo, e aí depois Honduras ampliou de verdade, fez 2-0 num contra-ataque, matou o jogo num gol de Saúl Martínez. Vamos ouvir? Matéria do Plim Plim com os gols, Brasil 0, Honduras 2, que loucura em Manizales. O gol desestrutura a seleção que erra passes, não consegue um drible e leva sufoco. O Bandeirinha não vê que a bola não saiu e anula um gol legítimo de Honduras. Na base do desespero, a seleção brasileira faz uma pressão que não funciona. No único lance, Guilherme, Jardel e Belletti conseguem errar a finalização. Emerson e Cárcamo são expulsos. O árbitro dá 5 minutos de acréscimo. Outra esperança, outra ilusão. Vem mais vexame. Honduras é que aproveita o tempo para fazer mais um gol. Martínez, 2-0. Fizemos um bom jogo, mas não conseguimos a vitória. Então a derrota não esconde nada. Tem que dar méritos à equipe de Honduras, que foi superior ao Brasil. A maioria do jogo. Agora é continuar o trabalho, mas que essa derrota vai doer muito, vai. Isso com certeza. Vai sair daqui, vai ser triste. Foi talvez uma... O jogo, claro, foi detonado pela nossa imprensa, pela nossa crônica especializada. Um jogo descrito como o maior vexame, o maior fiasco, daí para baixo, né? Um dos pontos mais baixos até então da história da seleção brasileira. O Felipão chegou a dizer que sabia que seria para sempre lembrado como técnico que perdeu para Honduras. Sabe? Eu vou ser sempre lembrado, vou ser sempre o cara... Felipão. 13 anos depois, tem outra derrota, né? Tem outra. Anos depois, ele refletiu e afirmou, no entanto, que aquela campanha foi importante. Teve a sua importância para ele pensar numas coisas, montar o time para a Copa do Mundo. Ele usou aquela derrota, ele usou aquele primeiro tempo que não aconteceu nada para tentar ter respostas às perguntas que são muitas na cabeça de um técnico. Vamos ouvir o gol do título, porque essa Copa América terminou com Colômbia campeã, não foi Honduras. Foi a Colômbia, dona da casa, 1-0 no México na final. Gol de Ivan Córdoba de cabeça. Bom, hein? Bom, Ivan Córdoba e muito bom o Nivaldo Prieto, que narrou para a TV Bandeirantes o gol colombiano. Tem aí a cobrança, o time da Colômbia. Tomou distância Lopes. Saiu o levantamento, olha o toque! Toque de cabeça, abre o placar em Bogotá. Na cobrança de Lopes. E no fim das contas, deu no pentacampeonato. Claro, dos 22 que foram à Copa América de 2001, 8 seriam convocados para a Copa do Mundo de 2002, sendo que o Emerson acabou cortado na véspera, né? Como todo mundo se lembra. Cris, Luizão e Juan jogariam a Copa seguinte, então... Por essa contagem, dá pra dizer que mesmo que aquele elenco tivesse uma cara bem mais ou menos, né? Não tem as figuronas, o Felipão não pôde convocar todo mundo que ele queria. Pô, é um elenco com muita gente chegando à Copa do Mundo. Eu esqueci de um aqui também, eu não citei o Juninho pernambucano, né? O Juninho também, eu falei Cris, Luizão, também. Juan, o Juninho também vai pra Copa depois. Então, é uma turma... bem presente em Copa do Mundo, né? Não é também um catadão, não é um time tão nada a ver como pode parecer. O Felipão se apegou a outros nomes na sequência dessas eliminatórias, além da volta de nomes importantes, como Rivaldo, Roberto Carlos, jogadores que já estavam com o passaporte prontinho. O time que venceu o Paraguai em agosto, em Porto Alegre,
tinha o Tinga, o Edilson, o Marcelinho Paraíba, todo mundo querendo um lugarzinho na Copa, além de Elber e Mauro Silva, que não foram à Colômbia na última hora, que jogaram na derrota contra a Argentina, né? O Brasil perdeu, tomou um cacetão na Argentina no Monumental de Nunes, e teve também o Euler, opção para o ataque naquela ocasião. Foi uma agitada eliminatória de Copa do Mundo, e a gente vai ouvir um dos pontos principais também na narrativa brasileira. Na bonita vitória, o jogo do rolinho do Denilson no Arce, né? Um jogo de confirmação pro Denilson, porque muita gente tinha dúvidas, né, se o Denilson aguentaria o tranco quando fosse a seleção inteirona mesmo, né? Exato. E um jogo que o Marcelinho Paraíba jogou muito bem, e o Chilavert, mais Chilavert do que nunca, cuspiu em Roberto Carlos após o jogo. Vamos lá. Para piorar o humor do paraguaio, veio mais um gol de Rivaldo, 2-0. Mas faltava o de Roberto Carlos, que tentou e não foi capaz de estufar a rede do fanfarrão. Ao invés disso, o que o lateral esquerdo conseguiu foi fazer Chilavert explodir de raiva. E para extravasar o ódio pela derrota, o goleiro escolheu a pior e mais nojenta forma possível, justo naquele que foi apontado por ele como alguém que tentou humilhá-lo em Porto Alegre. Roberto Carlos tardaba un segundo dentro de la panza de la madre, hubiera sido un tontito. É uma pessoa que não me parece ser adequada para se jogar futebol. Me surpreende dar declarações como essa. Para ele seria mais fácil falar que o Brasil foi melhor, que o Brasil fez uma grande apresentação, do que sair por aí falando besteira. E ele vino a provocar-me, dizendo-me, hijo de p***, filho da p***, isso diz em português. Eu nem conheço a mãe dele. Vou xingar uma pessoa que eu não conheço. E depois me quiso agredir, então eu sim, reconozco, eu lhe escupi na cara. O pior é que o bicho é porco, hein? O homem porco do caramba. Quem reapareceu contra o Chile, Paulo Júnior, um jogo disputado em Curitiba, em outubro de 2001, foi o Edmilson. E diante da Bolívia, pouco depois, as novidades em campo foram Serginho na lateral e Zé Roberto na meia. Por fim, o time que garantiu a classificação para a Copa do Mundo, se não me engano, no Maranhão contra a Venezuela, é o time com Luizão no ataque, furando a fila para ir ao Mundial. O ataque ali tinha o Edilson, também acho que o Edilson foi titular nesse jogo. Luizão jogou, meteu os gols, foi para a Copa. No fim das contas, fica claro então que essa sequência Copa das Confederações e Copa América, uma sequência ruim, deixou a seleção cheia de vagas para a Copa do Mundo. Tanto que aconteceu uma coisa que não é assim tão comum. Em 2002, nos amistosos, muita gente garantiu a vaga. Anderson Polga, Gilberto Silva, Kleberson, Kaká, gente que teve tempo de chegar à seleção no ano da Copa e viajar para ser campeão do mundo. Muita gente foi testada nessa época. Kleber, Esquerdinha, Paulo César, Marques, teve a volta do Washington, teve uma nova chance pro Djalminha, teve o zagueiro Daniel, teve uma nova passagem do Alex, teve o França, que teve alguns momentos importantes na seleção também nessa época. Enfim, a derrota para Honduras, a Copa América muito ruim, acaba deixando o elenco bem aberto, né? Com muita vaga para ser disputada. A gente, inclusive, esse áudio que vai fechar, o último áudio do programa, é o do gol do Kleberson, Anderson Polga e Gilberto Silva marcam no amistoso contra a Bolívia em 2002 no Serra Dourada. E tem o Kleberson falando depois do gol. O cara tá estreando na seleção, marcando, e mal sabia ele, ou bem sabia, meses depois já iria para uma Copa do Mundo. É isso, Pauleta. A gente tá num mundão aí que as coisas mais ou menos se repetem, né? De novo, a Colômbia tem uma Copa América para sediar e não consegue dar conta da ebulição social, dos problemas de violência. É próprio do nosso continente, né? A gente tem, infelizmente, fraturas sociais que vêm de problemas econômicos, né? Nós somos a parte periférica desse mundão capitalista aí, que é um sistema que, enfim, para a engrenagem funcionar precisa de continentes como o nosso, né? Sofrendo, e o futebol
acaba ficando sem. No fim das contas, a seleção jogar sem o Mauro Silva ou a Copa América ser jogada sem a Argentina, a gente se vira, né? Acaba sempre tem um Fernando Menegaso, sempre tem uma seleção de Honduras para preencher. A luta por uma sociedade na qual as coisas aconteçam de um jeito mais equilibrado, essa luta é bem mais difícil e a gente não consegue substituir algumas das nossas perdas. Passa a década e a gente continua mais ou menos com as mesmas questões sociais para resolver. E nossa, que vontade que eu tenho de ver uma Colômbia próspera, né? De ver um Chile muito bem, com a sua nova Constituição, Bolívia, Peru, esse continente inteiro, né, cara? Continente bacana que é o nosso, continente bonito demais, que sofre pra cacete. E a gente, contando de futebol aqui, acho que a gente conseguiu falar um pouquinho também sobre o que foi, né? A gente, moleque naquela época, sem entender direito o que estava acontecendo, sem dar muita importância para o que estava acontecendo ao redor do jogo de futebol. E a derrota para o Brasil, para Honduras, acho que merece essa história, porque por trás do jogo, que já foi uma grande derrota, tem bastante história também. Show de bola, Pauleta! Boa, e é o futebol, né, o tempo inteiro batendo com a vida social, com a vida pública, com a vida real, né? Às vezes o futebol se comporta como um mundo à parte, é assim que tem sido feito na Libertadores, né? Chega a ser bizarro ver um jogo sendo, né, ver uma partida rolando com os jogadores sendo afetados pelo spray de pimenta da força policial reprimindo manifestações no entorno do estádio, mas é o que acontece, é o que vai seguir acontecendo. E a Colômbia, que coisa, né? Que coisa. Mais uma vez, diante de um evento que tem tudo para ser bonito, ser festivo, ainda que a gente esteja numa pandemia, é sempre um orgulho para um povo e para um país receber um evento esportivo, mas a conjuntura, como você disse muito bem, não é feita só de flores, né? Com certeza, grande parte da população colombiana tá cagando e andando para a Copa América com toda a justiça, né? Tem coisas mais importantes para mobilizar a população. Mas é isso, uma Copa América de 2001 esquisita, um pouco baixo astral por conta disso tudo. Uma Copa América que a Argentina desiste de ir na véspera, já não é uma Copa América que nasce legal, né? E tudo isso contaminou um pouco aquela competição. Seleção colombiana não tem nada a ver com isso, se tornou uma seleção histórica, campeã dentro de casa, e para o Brasil resta essa lembrança ruim. Mais do que perder para Honduras, porque, enfim, acontece no campo futebolístico, times pequenos vencem times grandes, um futebol muito ruim e uma preocupação gigantesca, né? Chamaram o Felipão porque ele era o cara do mata-mata, e no primeiro mata-mata do Felipão com a camisa da seleção brasileira, o Brasil não consegue pressionar Honduras. Depois deu tudo certo, né? Que coisa é o futebol. Um ano depois, o mesmo treinador, mais ou menos com as mesmas ideias, seria campeão do mundo. Valeu, gente. O meu time de botão volta 3 vezes por mês, dia 1, dia 10, dia 20. A gente com episódio novo, sempre no seu tocador preferido de podcast. Tchau, tchau. Valeu!